Olá, hoje eu vou mostrar num vídeo como é que nós podemos resolver um problema de automação. Esse é um vídeo de desafio, portanto ele é um pouco mais longo. Vamos tentar colocar um índice nele, para simplificar. Qual é o problema? Eu tenho diversas imagens, que são as imagens que vocês veem passando aqui no fundo da tela. Essas imagens foram baixadas de diversos sites de download de wallpapers, tem muitos pela internet. Eu fui procurando alguns de filmes da Marvel, outros de símbolos do Linux, fui baixando, e todos esses arquivos estão, vou aumentar a fonte um pouco, todos esses arquivos estão aqui. Quantos arquivos são? Vamos contar. Tenho 114 arquivos, mas existe um problema. Esses arquivos, eles são de tamanho variado. Então, está meio confuso, vamos simplificar um pouquinho mais. Muito bem. Esse arquivo aqui, por exemplo, ele tem como tamanho 1245 por 700. Já esse aqui, ele tem como tamanho 1920 por 1080, que é o tamanho que eu utilizo para minha tela. Qualquer outro aqui, deixa eu ver um outro aqui. Esse aqui, 1920 por 1200, já é um pouco diferente. Mais algum. 1440 por 900. Muito bem, o desafio aqui é, em primeiro lugar, normalizar todo mundo no mesmo tamanho, que é 1920 por 1080. Está aqui ele, 1920 por 1080. E um outro desafio é que essas imagens ocupam muito espaço, que elas têm diversas densidades, diversas resoluções, e eu fui baixando as imagens sem me preocupar com o tamanho. Então, está todo nesse meu diretório Cube Excel. Esse diretório agora eu tenho 33 MB de imagem. Uma outra coisa também é que nós temos arquivos no formato JPG e arquivos no formato PNG. Arquivos no formato JPG tem mais compressão do que arquivos no formato PNG. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é converter do PNG para o JPG, tudo isso usando linha de comando. Então, primeira ação, converter de PNG para JPG. Vou fazer um diretório chamado PNG e vou mover todos os arquivos que terminam em PNG para dentro desse diretório. Isso aí é porque eu escolhi o nome PNG, tudo bem. Dentro do diretório PNG eu tenho agora esses arquivos que eu movi aí para dentro. Se a gente quiser saber quantos tem, 19 arquivos. Muito bem. Vou aumentar um pouquinho mais a fonte. E eu vou criar um outro diretório chamado final. Nesse diretório eu vou guardar todos os arquivos convertidos. Então vamos lá. Primeiro desafio é pegar arquivo por arquivo e fazer a conversão. Eu vou usar isso, vou usar para isso uma ferramenta chamada Graphics Magic, é o GM, ok? Essa ferramenta precisa ser instalada. Você está usando o Ubuntu e você digitar GM, ele vai dizer que não existe, vai dizer como é que você pode instalar essa ferramenta. Mas vamos lá. A ferramenta, o procedimento de redimensionamento do arquivo é bastante simples com essa ferramenta e bastante eficaz. Vamos pegar, por exemplo, qualquer arquivo aqui dentro do PNG. Vou pegar esse primeiro lá, o arquivo esse aqui é um outro arquivo, o arquivo PNG barra 1228096. Esse arquivo tem
170.276 bytes de tamanho. Se eu quiser simplificar o tamanho dele, coloco um H aqui no ls, vai dizer que tem 167K. Como é que a gente vai converter ele? É fácil. GM, Graphics Magic, Convert. A gente vai fazer uma conversão, que pode ser de tamanho, pode ser de tipo. O GM é uma ferramenta extremamente grande, extremamente ampla para tratar imagens. Qual arquivo que eu vou converter? PNG 1228096 PNG. Como é que vai ser a minha conversão? Resize, vou dizer que vai redimensionar, e depois do resize eu vou colocar o novo tamanho dele. O novo tamanho vai aparecer dessa forma aqui, 111x2222. Isso aqui é um modelo. Onde tem esse 1111 vai ser a largura do arquivo, onde tem esse 2222 vai ser a altura. E o GM ele tem uma coisa muito boa. Eu não preciso me preocupar com calcular qual vai ser o tamanho e a largura. Basta dizer isso aqui. Lembra que eu coloquei tudo 1x222? Esse x aqui é muito importante. Então se eu disser x 1080, quer dizer que ele já sabe que a altura do arquivo resultante vai ser 1080 pixels, e ele vai fazer os cálculos para saber qual é a largura proporcional, o que é muito bom. Já se eu tivesse colocado, por exemplo, 700x, quer dizer que a largura do arquivo seria 700 pixels e a altura seria proporcional. Então isso aqui é uma tremenda mão na roda. Eu quero passar tudo para a altura de 1080, então vou converter esse arquivo aqui e vou dar o nome final dele. Vou colocar ele no diretório final com o mesmo nome. .jpg. Para o Graphics Magic, basta eu dizer qual vai ser a extensão que ele já entende que vai ter que tirar desse formato para esse formato. Graphics Magic conhece todos os formatos. Então, veja bem, convertido. Vamos lá? ls-l, final, 122.809, tamanho total, olha a diferença, 70 para 170. Vamos fazer isso de forma melhor, vamos simplificar isso, vamos facilitar a leitura desse número aí. PNG 122, PNG, o diretório PNG barra 122. Agora eu estou vendo aqui que o arquivo original de 167K foi convertido para 69K. Bastou mudar de PNG para JPG. E se você quer ver qual a diferença que isso representa, veja como o Graphics Magic trabalha bem. Eu vou usar o visualizador de arquivos de linha de comando, visualizador de imagens, o EOG. Então vou colocar aqui EOG com os dois arquivos a serem visualizados. Pronto. Esse aqui é o arquivo resultante, JPG, resultado 1920 por 1080. Vou dar uma seta para a direita. Esse aqui é o PNG, resultado 1920 por 1080. Por incrível que pareça, o tamanho é o mesmo, mas existe uma diferença muito grande no que diz respeito ao tamanho. Agora veja se tem diferença para a imagem. Estou pulando do JPG para o PNG, você vê que não tem diferença praticamente nenhuma. E qual foi a grande diferença? O que foi que o Graphics Magic, qual foi a mágica do Graphics Magic? Você vai entender a mágica do Graphics Magic usando o comando File. O comando File vai mostrar as características do arquivo. Então vamos lá. Primeiro que ele era PNG, que tem baixíssima ou nenhuma compressão, e passou para JPEG. Daí é história. De PNG para JPEG, o ganho de espaço é gigantesco. Então, você já entendeu como é que o Graphics Magic vai funcionar. Agora, como é que a gente vai fazer com que como é que a gente vai fazer com que todos os arquivos que estão aqui no diretório PNG sejam convertidos
um por um, gerando um resultado de mesmo nome no diretório chamado final. Primeiro, só para garantir, vou apagar o diretório chamado final. Eu tinha criado ele, fiz uma conversão lá para dentro, apaguei para garantir que não tem nada dentro. Vou recriar ele. Você está vendo que não tem nada, total 0. Muito bem. Muito bem. Como é que vamos solucionar o problema de converter arquivo por arquivo de um formato para outro? A solução que eu vou te dar, ela é gerada por recursos do Shell Script. Alguma coisa que eu vou te apresentar aqui, vou tentar apresentar da forma mais detalhada possível, sem me estender muito e gerando para você algum conhecimento adicional. Claro que estudando um pouquinho mais você pode ir mais a fundo. Então, como é que a gente faz essa leitura do arquivo um por um? Primeiro é o seguinte, eu preciso do nome dos arquivos. ls png. Pronto. Fazendo isso aqui, eu tenho o nome de todos os arquivos que estão dentro do diretório PNG. Se eu pegar esses nomes, em vez de jogar na tela, passar por uma estrutura de repetição chamada while, eu vou poder pegar cada um desses nomes e trabalhar com eles individualmente. Como é que eu faço isso? While read. Read é um comando que vai fazer a leitura. Tá? No caso, cada um desses nomes vai ser passado para o comando read, e o comando read vai guardar cada um desses nomes na variável R. Uma estrutura de repetição como while, ela vem com essa condição, while, uma condição. Depois, ela vai executar uma série de instruções que vão estar entre um do e um done. Então, vou botar uma instrução aqui, por exemplo, echo. Vou colocar aqui uma setinha, vou desenhar uma seta, seguido da variável R, done. O que eu vou fazer aqui? Uma estrutura de repetição que vai pegar cada um dos nomes que está sendo guardado na variável R, e para cada um desses nomes ele vai mostrar na tela essa setinha, um espaço e o nome do arquivo. Vamos ver como é que funciona? Opa, tá aí, resultado, beleza. Eu vou precisar, como eu mostrei para vocês, converter cada um desses arquivos no formato PNG para o formato JPG. Como é que eu faço isso? Outro recurso de Shell Script é lidar com variáveis, fazer alteração em variáveis. Como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Vou colocar aqui, ó, original, que é só para aparecer na tela, arquivo original, dois pontos, separado por um hífen. Aqui vai entrar o recurso de tratamento de strings. Como é que a coisa funciona aqui? Nós vamos utilizar esse cifrão abre e fecha chaves para fazer o nosso tratamento. E qual é o tratamento de string? Vamos lá. O que é que vai entrar na variável R? É o nome completo de cada arquivo com extensão PNG. O que eu quero? Mudar de PNG para JPG. O nome eu quero aproveitar. Como é que a gente trabalha isso? Então, eu vou ler essa estrutura aqui de cifrão abre e fecha chaves da seguinte forma. Trata a variável R, extraindo o final, e aí eu vou dizer qual é o final, PNG. Ou seja, ele vai retornar aqui o nome do arquivo, seja lá o que for, .png, ele vai retornar somente seja lá o que for, ponto. Vamos ver? Vou colocar um outro texto aqui para ficar bonitinho. Arquivo final. Opa. Arquivo final. Dois pontos. Vamos ver como é que fica.
Vamos lá. Arquivo original 1228096.png, arquivo final 1228096. Então observa que para cada nome de arquivo ele só extraiu o que? O PNG. Como é que eu leio essa estrutura aqui de cifrão abre e fecha chaves? Faça um tratamento no conteúdo da variável R. Que tratamento é esse? Extraia o final. Que final é que vai ser extraído? PNG. Ok? Vamos voltar para o início da tela de novo. Ficou muito texto. Vamos simplificar mais ainda. Em vez de colocar esse texto aqui, vamos colocar cifrão R, espaço, espaço, hífen, espaço, espaço. E agora eu vou tirar não só o PNG, só para deixar claro, eu vou tirar agora o ponto PNG. Como é que eu interpreto esse porcento aqui? Extraia o final. Que final? O caractere ponto, o caractere P, o caractere N e o caractere G. Então, toda vez que essa variável R acabar com ponto PNG, ele vai tirar o ponto PNG. Vamos lá? Olha lá. 1228096.png. E como é que ficou? 1228096. Muito bem. Mas isso é só parte da minha solução, porque eu não quero só tirar o PNG, eu quero substituir o PNG por JPG. Basta colocar o JPG fora da estrutura de tratamento da variável. Vamos ver como é que fica? Quase certo. Quase certo. O que houve de errado aqui? Eu tirei o ponto PNG. Era para ficar o ponto. Então vamos corrigir. Eu não quero tirar os caracteres ponto .pnig. Eu quero tirar só os caracteres PNG. Agora ficou certinho. Então você vê que eu intencionalmente errei tirando o ponto para que você possa perceber como funciona isso. Lembrando que você está numa estrutura de repetição while e vai fazer com que o readr receba cada um dos nomes do arquivo gerados pelo comando ls. E esse pipe aqui manda cada um deles para o while. Muito bem. Mas isso aí não mudou o nome de arquivo. Só apresentou a alteração da string na tela. Ainda não é o que eu quero, mas já está bem perto. O que é que eu quero na realidade? O que eu quero é isso aqui, ó. gm convert. Eu vou deixar o eco aqui, porque ao invés de executar o gm, eu só vou mostrar na tela qual é o comando inteiro que vai ser executado. Isso aqui ainda é só demonstração. Então, do eco gm convert, o nome do arquivo original, tira esse negócio aqui, opção -resize, que resize, que modificação de tamanho eu vou fazer? Eu quero que permaneça a altura de 1080 pixels. E qual vai ser o nome do arquivo final? O nome do arquivo final vai ser isso aqui. Vamos ver como é que vai sair esse comando. Isso aqui não vai fazer conversão nenhuma. Nota que eu estou com eco, ele só vai mostrar nas linhas seguintes qual o comando que vai ser executado para cada um dos arquivos. Então vai ser executado um gm convert, nome do arquivo, -resize x1080, nome do arquivo, que é o mesmo, só que com a extensão agora JPG. Mesma coisa para todos os outros arquivos. Esse aqui que é enorme, um nome enorme, que blá 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 blá. Termina com .png, qual é o nome final? Ó, 15638 Linux Wallpaper Top Free Linux Background.jpg. Pronto. Isso aí vai resolver o meu problema. E observa que essa estrutura de repetição, ela vai valer para esses 19 arquivos, como para 300 mil arquivos. Só vai ler um arquivo de cada vez. Pronto. O que eu quero aqui agora é deixar o nome dos arquivos entre aspas. Vou repetir. Esse eco que a gente vai tirar aqui, você não precisa dele, eu só coloquei o eco para que você pudesse visualizar qual é o comando que vai ser executado para cada um dos arquivos, né? Agora sim, lista o conteúdo do diretório PNG, coloca o nome de cada arquivo, leia o nome de cada arquivo do diretório PNG, coloca na variável R e para cada nome de arquivo executa o comando gm convert, o arquivo que está dentro da variável R, fazendo um redimensionamento para 1080 pixels de altura
tá? Se eu tivesse colocado X aqui, o resultado ia ser 1080 pixels de largura. Eu quero manter todo mundo com a altura de 1080 pixels. E o resultado vai ser esse arquivo aqui, que é o mesmo conteúdo da variável R, extraindo o final PNG, e ao final da estrutura de tratamento da variável, que é esse cifrão abre e fecha chaves, a gente coloca o JPG. Né? Só tem uma coisa, eu quero que ele seja gravado no diretório final. Lembra que foi o diretório que nós fizemos? Fizemos um diretório PNG, que é esse que está aqui no início, e agora também fizemos um diretório final, que é onde vai ficar guardado cada um dos arquivos resultantes. Vamos lá? Opa, cometi um erro aqui. Vamos entender qual foi o erro. O erro foi simples aqui, ó. Não conseguiu, unable to open file, não conseguiu abrir o arquivo, esse arquivo aqui. Por que não conseguiu abrir o arquivo? Não existe esse arquivo, porque eu cometi um erro de não dizer que os arquivos estavam no diretório PNG. Então vamos lá. Levou um tempo, porque ele estava fazendo a conversão de cada um deles. Vamos dar uma olhada no diretório final. Opa, estão lá todos eles com o JPG, final JPG. Só para você ter uma ideia, deu-sh vai dizer para mim qual é o tamanho, de uma forma simples de compreender, né? Em vez de mostrar em bytes, vai dizer para mim qual é o tamanho de cada um desses diretórios, tanto do diretório PNG quanto do diretório final. Olha a diferença, 1.6 mega foi o espaço ocupado no final das contas, e o espaço original só de PNG é de 6 mega. Com isso, nós resolvemos o problema só dos arquivos PNG. Claro, a gente ainda tem um monte de arquivo aqui que ainda precisa ser tratado, porque são arquivos muito grandes. Mas isso aqui vai ficar para a segunda parte desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, coloca no comentário o motivo pelo qual você gostou desse vídeo. Se você não gostou, deixa o teu dislike também, mas coloca no comentário qual foi o motivo. Eu preciso saber o que você gostou e o que você não gostou, para que eu possa trabalhar nisso nos próximos vídeos. E gente, por favor, não deixa de clicar no like ou no dislike. Dependendo de você ter gostado ou não, é muito importante para mim que você clique ou no like ou no dislike, ok? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Tchau e fui!